Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal BR. E dessa vez eu quero expor a futilidade desses movimentos de pseudo-direita, né? Porque eles promovem a guerra cultural, que é o quê? Que fomenta a polarização, a divisão fla-flu ainda mais, né? Quando você invade faculdades como o MBL, você provoca os esquerdistas e você tenta reprimir a ocupação deles lá, né? Tô dizendo que tá certo e tudo mais, claro que o local público não se trata disso. Se trata da finalidade, qual o objetivo disso daí? O objetivo é você capturar cada vez mais o público que já idolatra o Fla-Flu, né? A torcida de time para o seu lado. E da mesma forma, você mantém essa futilidade que não vai resultar em nada, tá? O que guerra cultural vai resultar ainda mais em polarização, no extremismo, como a gente está vendo, o país caminhando para uma guerra civil, basicamente, e também perpetua a cultura da ignorância, tá? Porque as pessoas, elas ficam felizes basicamente com você indo lá e reprimindo esquerdista, falando um monte de coisa para esquerdista. É o típico bolsonarista, né? Olha lá, meu mito. Olha lá, pegou e deixou o comunista, mostrou pro comunista o que é o verdadeiro, né, passou a faca Tramontina, olha lá, lacrou, mitou, entendeu? Esse tipo de coisa que eu tô falando. Então eles estão mitando em cima para captar público, deixar o público cada vez mais idólatra, cada vez mais hipnotizado, né, esse tipo de coisa. E um exemplo que eu posso te dar, outro exemplo, tem muitos canais aí, né, que na maioria dos vídeos só militam basicamente contra o avanço do feminismo, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa, como se não tivéssemos coisas mais importantes para lidar, como eu mostrei no último vídeo. A gente tava nem rodando aqui, né? Como se não tivéssemos nada mais importante, pessoal. Então vejam que esse pessoalzinho, ele está promovendo basicamente a guerra cultural, né? O jogo das tesouras que os políticos querem que aconteça, né? Exatamente para manter a população onde ela está, para ninguém pensar por si mesmo, como falei no meu vídeo anterior, e para que sejam cada vez mais gados de movimentos políticos, dos próprios políticos, partidos e ideologias, né? Na minha opinião, nem partido político deveria existir. A gente sabe que só existe mesmo, para corrupção, 2, para captar esse tipo de idólatras, né? E 3, basicamente para perpetuar o sistema. E aí, enfim, isso é só uma opinião, não que não deve existir, né? A gente sabe que tá aí para isso. Mas você tem que convencer essa galera. A gente vive numa democracia, como é que você vai mudar, né? Se você não convencer pelo menos parte dessa galera a entrar em acordo em alguma coisa. É só não mudar a roda. Por exemplo, o que o Kim Kataguiri fez lá com o concurso público para você substituir temporariamente o professor, que foi aprovado agora há pouco tempo, né? Ele não reinventou a roda, ele só fez o que já existe em países de primeiro mundo. E os esquerdistas concordaram do pessoal, qual foi o problema disso? Entendeu? Então, esse tipo de coisa que eu tô falando. E já o próprio Kim lá, ele fica fazendo suas reforminhas graduais, mas como eu falei no vídeo anterior, esse gradualismo é uma estratégia socialista de esquerda que não vai resultar em nada, enxugar água com gelo, é mirar em mosca, entendeu? A gente vê tantos e tantos anos de gradualismo aí e não está resultando em nada, né? O pessoal acha que vai mudar a cultura. O problema é a cultura, né? Eles estão mirando errado, novamente. É por isso que a gente tem que ficar captando esse público, né? Provavelmente é isso que eles pensam. Não, pessoal, o problema do país, ele é muito mais profundo do que isso. É só ver o Luiz Felipe de Orleans Bragança, é só ver os grandes intelectuais formados em faculdades como ele, como diz no livro Por que o Brasil é um País Atrasado, que você vai entender que é muito mais profundo do que ficar lutando contra a cultura como Olavo de Carvalho promovia. O que ele estava promovendo era a polarização, era a continuação da Guerra das Tesouras 2.0. Isso que esse pessoal não entendeu, eles continuam idolatrando o Olavo, como se o Olavo promovesse realmente uma direita verdadeira, uma direita factível,
né? Então veja que esse pessoal se acha tão inteligente, mas não conseguiu pensar por si mesmo. E continua repetindo bordões de livros, de autores, de intelectuais, né, sem pensar por si mesmo, basicamente como um mantra, né, como se fosse o panteão dos problemas, uma certeza absoluta, avassaladora, basicamente se tornando o próprio NPC de TikTok, só que em outras áreas, né? Nós temos a área dos globalistas, esse pessoal aí político, né? Nós temos várias áreas de NPC de pessoas que apenas obedecem ordens, pensam mesmo, ou pensam que são livres, mas estão tão acostumados, estão tão presos às hermenêuticas, à teia de aranha do sistema, que vão acabar o protegendo, que vão acabar o legalizando, né? Sem ao menos perceber isso. Então, pessoal, percebam que todas essas pautas de guerra cultural que esse pessoal vive promovendo aí são todas inúteis, não vão servir para absolutamente nada, né? E esse é o objetivo dessas pautas por aqueles que os promoveram, tá bom? Como Olavo de Carvalho, não por aqueles que ficam repetindo como mantra de papagaio, basicamente de time, né? Fla-flu, tá bom? Porque muitas das vezes essas pessoas foram enganadas e não sabem disso. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima.